Bom dia, primeiro ano de Geografia, aula do capítulo 3, tá bom? Vamos lá? Capítulo 3. Então, aí a primeira página do capítulo 3 fala o quê? Sobre a normalidade climática e a anormalidade. O que é uma anormalidade? É um pico climático para mais ou para menos. Então, por exemplo, a temperatura de Santos, vamos supor que vai de 18 graus a 25, dependendo do verão e inverno. Putz, fez 40. Ou fez menos 5. Então isso é um pico de anormalidade climática. Vai fugir daquela normalidade durante o dia, durante a noite, frente fria, chuva de verão, chuva de inverno, inverno, verão, primavera, aquilo que vai fugir a característica do ano inteiro, da linearidade do clima. Tá? Então isso é uma anormalidade climática. Primeira página aí. Sobre aquecimento global. Então você tem duas vertentes sobre o aquecimento global. A primeira vertente fala sobre os alarmistas e a segunda sobre os céticos. Qual a diferença? O alarmista, ele obviamente quer fazer um alarme, vai falar, o mundo vai acabar, a temperatura está aumentando, as espécies estão morrendo, aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, né? Mais a Greta, né? Aquela menininha lá, brava, que vivia, né, antes do coronavírus, botando a boca no trombone. Esses são os alarmistas. E os céticos são aqueles que falam que esse discurso do aquecimento global da camada de ozônio é só para manter o desenvolvimento em alguns países. Por exemplo, os Estados Unidos já se desenvolveu, tem a indústria deles lá, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Se eles falam isso da emissão da camada de ozônio, eles vão impedir, por exemplo, que Brasil, Índia e Rússia cheguem ao desenvolvimento, mesmo desenvolvimento deles. Como? Criando barreiras de emissão de poluentes, desenvolvimento da indústria, desmatamento. Então, esse é o discurso dos céticos. E os alarmistas é aquele discurso que vocês já conhecem, é o que vem mais ao encontro do que vocês já tem na mídia, tá? O alarmista versus o cético. O buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, eles estão interligados. Buraco na camada de ozônio todo mundo sabe, quanto mais poluente é emitido, maior o buraco na camada de ozônio, mais raios solares entram no planeta. Quanto mais raios solares entram no planeta, maior a temperatura. Geralmente, né, os polos é que sofrem mais. Polo Norte e Polo Sul, aumenta a temperatura, consequentemente os polos começam a perder neve, perder as geleiras e se transformar em líquido, aumentando o nível do mar. Tá? Então o efeito estufa e camada de ozônio você já sabe. A camada de ozônio, quanto maior o buraco, mais raios solares entram, quanto mais raios solares entram, maior a temperatura. E o efeito estufa é esse aumento de temperatura excessivo no planeta, tá? Você tem um aumento de 1, 2 graus durante 100 anos, que isso nunca foi visto nos outros séculos, nos séculos anteriores. Frio extremo, em alguns locais acontece também anomalias climáticas para baixo, não só anomalias climáticas para cima de aumento de temperatura, e sim para baixo também. Você tem anomalias climáticas de diminuição drástica de temperatura, tá? O clima ele influencia diretamente na agropecuária, que é o que tem na terceira página aí. Por exemplo, e vice-versa, né? Região do centro-oeste brasileiro. Quando era a vegetação natural, tinha um clima. Quando os fazendeiros começam a desmatar para criar e colocar as suas fazendas, vai modificar o clima e a biodiversidade do centro-oeste. Então tem toda uma modificação espacial por causa dos fazendeiros que começam a desmatar a região. Então é a relação entre o clima e a agropecuária, né? Você precisa de um clima favorável para a agricultura, porém a agricultura também destrói o solo e o solo vai influenciar também nesse ciclo hidrológico e biológico. Uma coisa não está desvinculada da outra. Clima urbano, que tem aí na apostila. O que é um clima urbano? Por causa do asfalto e da verticalização. O que é verticalização? Prédio, né? Muitos prédios, aumento dos prédios. O que isso vai acontecer? O clima na cidade a temperatura nas cidades tende a ser maior do que no campo.
Porque você não tem a absorção da natureza dos raios solares, eles ficam ali, né? Asfalto não absorve raio solar, mas você pisa lá no meio-dia, você vê que tá calor pra caramba. Então o que acontece? No campo você tem a absorção dos raios solares pela fotossíntese, né? E pelos vegetais em geral. Já na cidade não, o asfalto ele não vai absorver raio solar nenhum. Então o que vai acontecer é que na cidade a temperatura média das cidades é bem maior do que no campo, tá bom? E a inversão térmica é esse problema de poluição e clima e temperatura, né? Você tem um aumento drástico, uma diminuição drástica da temperatura por causa das nuvens que existem na poluição, tá? Então esse capítulo é mais facilzinho sobre poluição, inversão térmica, chuva ácida. As dúvidas a gente tira lá no chat, tá bom? E amplia essa discussão. Tchau!